Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um Tá em Alta Podcast, um dos podcasts de maior alcance aqui de Maringá. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, porque hoje nós iremos falar sobre o bem-estar dos idosos. Se você ficar até o final, com certeza você vai saber cuidar melhor dos seus entes queridos, saber várias informações de fontes extremamente confiáveis para você realmente cuidar da saúde dos idosos, além de outras curiosidades que a gente vai saber aqui. E eu tenho certeza que os nossos convidados vão estar conversando aqui com a gente, esclarecendo esse assunto. Quem está aqui com a gente, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas para o Dr. Henrique Bula. Doutor, seja bem-vindo aqui ao podcast Tá em Alta. Obrigado, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês e falar de um tema tão relevante de saúde pública, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E legal, antes de passar a bola para nossa outra doutora que está aqui com a gente, deixa eu falar, você fala um pouco para a gente como que, da sua especialização, do seu currículo, doutor? Bom, Altair, eu sou especialista em biomecânica. O que é biomecânica? Análise do movimento do corpo humano. Então eu brinco, o que a gente faz lá na clínica? Geometria e balanceamento. Né? Então a gente avalia o paciente de várias formas. Nós temos um laboratório de marcha, nós temos um equipamento que chama baropodometria, onde o paciente caminha numa plataforma e a gente consegue avaliar a forma como ele está pisando, a distribuição de cargas entre perna direita, perna esquerda, se ele tem mais força de um lado do corpo em relação ao outro, se o quadril está desnivelado. E nós conectamos sensores no corpo do paciente. Então, quando ele está caminhando, ele enxerga na TV o esqueleto dele. Então, ele consegue observar se o joelho entra, se o quadril cai, como que a coluna está funcionando. E através dessas informações, nós geramos um laudo detalhado e aí a gente consegue, posteriormente a uma avaliação clínica, prescrever uma palmilha de reprogramação ou um plano de tratamento, de fortalecimento, pensando na qualidade de vida. Né? Existem pacientes que nos procuram por qualidade, prevenção, e pacientes com dor crônica, dor de longa data, que já tentaram diversos tipos de tratamento. E uma das nossas especialidades é buscar a causa, a origem do problema do paciente, o que está provocando a dor daquele paciente. Interessante, eu estou ansioso aí para aprender, porque na verdade eu sou um pouco bem leigo assim, mas é um assunto que a gente precisa saber o quanto antes, né, nesse ponto. E para nos ajudar também, a doutora Juliana Moraes. Seja bem-vinda, doutora. Olá, boa noite, obrigada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados que a gente tem que ter e como prevenir, né? E também algumas dicas aí quando já está na fase mais adulta, mais idosa. Então, muito obrigada pela oportunidade e vamos conversando. Perfeito. Inclusive, você é médica especialista nessa saúde dos idosos, né? Isso, Eu fiz a medicina, fiz a residência em clínica médica, especialização em geriatria. E aí hoje eu atendo adulto e idoso. Então, assim, eu foco muito na prevenção também, né? E aí, prevenção, cuidado, tratamento, tudo. Hoje a gente tem uma certa dificuldade, assim, principalmente pessoal na internet e tal, de ter fontes, assim, confiáveis, né? Porque a internet aceita tudo e às vezes a gente não tem fontes, assim, confiáveis. Então, nossa preocupação é trazer sempre essas informações, né? E trazer especialistas que nos ajudem em relação a isso. E eu queria começar perguntando assim, é importante mesmo? Eu sei que a pergunta é retórica, mas é importante cuidar mesmo da saúde dos idosos? Ô, Altair, eu estava conversando com a Ju aqui agora, né? É muito interessante quando chega um paciente na clínica, vamos colocar aí, 65 anos. Sim. Você sabe se aquele paciente, só de olhar para ele, começar a avaliar, você não precisa nem ter conversado com ele, você sabe como que foi a vida dele. Se ele se cuidou, se ele foi uma pessoa que fez exercício físico, ou se é uma pessoa que menosprezou a saúde. Um cara, só trabalhei minha vida toda. E aí, às vezes o cara fala, agora eu aposentei e quero ter qualidade de vida, né? Então, eu sempre brinco, eu falo, o que você quer ser aos 60, aos 70? Você tem que começar agora, com 35, 40. Você vai plantar uma sementinha hoje para colher os frutos lá na frente, né? Então, faz muita diferença. É igual você ter um carro, né? E se ele estiver desalinhado, ele é novo, você não tá nem aí. Você vai usando. Vai chegar uma hora que a conta chega, né? Chega. O pneu não vai durar a vida útil,
as peças desgastam antes do que foi programado, né? Então, assim, você consegue identificar. Hoje, a expectativa de vida, especialmente aqui na região sul, ela é alta, né? E aí, quem não se cuida, às vezes acaba pagando um preço no final da vida mais alto, assim, pensando em qualidade de vida, né? É muito comum a gente receber pacientes com dores crônicas, dores de longa data, que já tentaram diversas formas de tratamento e estão tentando se livrar das dores, né? E aí existem programas, diversos programas de tratamento. E um dos melhores programas de tratamento é a atividade física. A gente brinca, né? Eu falo que fazer a atividade física é você passar na farmácia natural do corpo e buscar a sua dose de saúde. Eu falo assim também, tá lá com 80 anos e a pessoa cuidou antes, né? E a partir dos 30 anos a gente já começa a perder músculo. 30 anos? 30 anos, a gente já começa a perder massa muscular. E aí, assim, o que a gente orienta? Fazer as atividades físicas, tanto resistida, né? Que daí é a musculação, uma físio, um pilates, que daí é para fortalecer o músculo. E também o aeróbico, para a parte cardiovascular. Então, mas assim, para a questão muscular, é muito importante a musculação mesmo. Pelo menos 2 vezes na semana. E aí você vê, assim, quem começa lá mais novo, chega com idade mais velha, assim, muito bem, comparando com quem não faz. O pessoal até fala, né? Desculpa, o pessoal até fala assim, bem na nossa vez, o pessoal que tá idoso agora tá com muito mais saúde, eu não sei, pelo menos no TikTok. Mas hoje eu acho que estão buscando bastante prevenção, né? Mas é bem isso que o Henrique falou, é muito nítido quem procura essa prevenção, quem já cuida antes e quem não cuida. Quem não cuida chega lá na frente com maior risco de doenças, de quedas, de fratura, de hospitalização. Então. E deixa eu explorar um pouco esse ponto aí. No caso, a pessoa fazer atividade física, ela precisa de orientação ali, né? Porque há um risco também, sim, né? Sim, o ideal é com alguém instruindo. Um profissional ali que seja o fisioterapeuta, o educador físico, né? Sempre estar junto para não ter lesão e ver o que a pessoa consegue fazer. Porque algumas pessoas têm algumas dificuldades, né? Não consegue. E aí, para evitar lesão ou algo assim, daí sempre bom alguém orientando. Inclusive, a gente estava até contando nos bastidores, né? Aqui, conversando. Falou que esse ponto de se machucar é algo que acontece ali. Eu não sei se é comum, mas acontece. Eu queria saber sobre isso. É comum? Acontece com frequência em idoso? Como que pode isso? Inclusive, você estava até contando uma história pessoal sobre isso, né? Assim, a questão de machucar fora do exercício, a sua pergunta é fazendo exercício ou... Uma queda. Uma queda, né? Isso, sim. Tem muito. Então, isso é um dos principais fatores de risco, assim, para perder a autonomia, para ficar hospitalizado. Então, acontece muito paciente idoso cair em casa mesmo, cair na rua. Assim, a parte mais importante é a musculatura mesmo. Porque a pessoa, ela tem 2 tipos de fibras musculares. Aí o idoso, ele perde a fibra do tipo 2, que é a fibra mais rápida, que é aquela que você consegue reagir. Então, tropeçou, você consegue reagir e colocar de volta o pé no lugar para não cair. No idoso é diferente, no idoso que não faz exercício. Então, ele cai e muitos deles, às vezes, já tem um problema nos ossos, osteoporose ou osteopenia ali, que já prejudica e pode ter um risco de fratura, né? Sim. Então, a fratura mais comum é o fêmur, quadril, as vértebras, né? Então, isso tem que ficar muito atento, porque é muito comum. E aí, a gente tem que... E assim, hoje a atuação de vocês é nessa área, assim, né? Como que é? Assim, eu sou um pouco leigo, mas é algo que
precisa entender, né? Eu não sou tão velho, mas... Walter, mas sabe o que é interessante? Ao longo dos anos, o corpo vai passando por uma transformação hormonal do homem e da mulher. Da mulher até Natural, mais, né? natural. Da Porque mulher mais a mulher rápido? sofre ou não? mais, Ou não? porque a mulher tem menos testosterona do que o homem. Então a mulher perde mais músculo do que o homem. Então, não é nem falar engordar, é uma mudança na composição corporal. A mulher troca, o homem também troca músculo por gordura. Uhum. Então, o que vai acontecendo? Você vai perdendo os seus efetores. O cérebro, ele pensa e quem que executa? São os músculos. Então, o que dá autonomia pra gente? São os músculos. Então, isso que a Ju falou agora é muito rico. Por quê? Ninguém gosta de depender de outra pessoa para ter que fazer algo. E se você não cuida dos seus músculos durante a vida, você vai chegando na terceira idade, na velhice ou na melhor idade, né? E o que vai acontecendo? Você não vai tendo autonomia para fazer aquilo que você quer, você não vai tendo reflexos. Então, você conservar a sua musculatura é como se você está conservando uma riqueza para você. Você tá tendo uma reserva de saúde para o futuro. Porque lá na frente, com 70, 80 anos, talvez a gente faça um trabalho para não perder o que a gente tem. Ganhar é difícil. Nessa idade é bem difícil, né, Ju? A gente fazer um trabalho. Mas ganha, melhora, né? Mas assim, quanto antes você cuidar disso, melhor. E aí o que acontece? Quando você não cuidando, nós já observamos muitos pacientes que têm dor, né? Porque às vezes não fazem o exercício da maneira correta. Cuidando já é difícil. Agora, quem não cuida, chega numa idade que a gente brinca, a gente fala que é a idade do condor, né? Tem dor em tudo. Dor nos pés, nos joelhos, quadril, coluna. E aí, se você tem dor, você acha que você tem vontade de se movimentar? De fazer uma caminhada, um esporte? Você não se torna uma pessoa ativa. Então, hoje, quando a gente faz a avaliação de um paciente, a gente traça um paralelo primário, né, observando força muscular, entre lado direito e lado esquerdo. Se o paciente tem força no pé, que todo mundo esquece de fortalecer o pé. Se esse paciente ele tem uma escoliose, um encurtamento muscular. Tem pacientes que a gente faz retreino de marcha, a gente ensina o paciente a andar novamente com outros paralelos, um paralelo secundário. E aí a gente vai pensar em alterações inflamatórias, problemas metabólicos, um paciente que tem um diabetes descompensado, né? Ou uma doença inflamatória, né? Uma doença autoimune. E aí, o que você vai fazer? Você vai juntar esse paralelo e vai prescrever um protocolo de tratamento, um programa de exercícios físicos, ou um programa de alimentação saudável. Tem pessoas que não se alimentam bem. Não adianta você fazer exercício e não alimentar bem, que daí acaba se tornando uma injúria. Se você não tiver o carboidrato necessário, proteína adequada para a reconstrução muscular, aí ao invés de ajudar, também prejudica, né? Então, a ajuda do profissional nesse momento é fundamental, tanto pensando no âmbito da prevenção, quanto no tratamento. Isso é interessante. Eu vou falar para você, eu tenho algumas dúvidas. Dúvida de leigo mesmo, né? E tem algumas perguntas também aí que o pessoal encaminhou. Mas uma dúvida de leigo, assim, nada a ver, só pra... Quem toma bomba, assim? Quem toma anabolizante? Tipo assim, quando ficar velho, daí perde, né? O que acontece? Tem riscos. É que assim, hoje em dia a gente, por estética, é um pouquinho mais complicado, né? Agora, assim, se o paciente tem um hipogonadismo, ele algum problema na glândula para produzir testosterona, é diferente. Agora, você vai usar para estética, eu acho que acaba tendo mais riscos do que benefício. Benefício vai ser estético, mas risco cardiovascular, infarto, AVC, então aí já... Pro idoso, assim, né? Não, daí pro idoso tem as indicações, né? Tem os exames que faz para diagnosticar se tem necessidade de usar algum hormônio, né? Mas que nem você tá colocando, pode ser pra estética ou não, né? Mas a maioria usa pra estética. A maioria tá usando pra estética, mas tem muitos riscos, né? Então... Não, é uma dúvida aí. mas tem um ponto aqui também, eu queria colocar assim, qual é a importância do cuidado com a mobilidade e o equilíbrio para a independência dos idosos? Esse é um ponto muito interessante, né? Até pegando um gancho com o que a Ju falou, a mobilidade é importantíssima para o equilíbrio. Então, ao longo dos anos, o que acontece com as nossas articulações? A gente vai perdendo mobilidade, a gente vai ficando rígido, a gente perde flexibilidade e mobilidade.
Então, exercício de mobilidade, exercício de flexibilidade é igual escovar o dente, eu brinco. Eu falo, a gente não aprende na escola isso. Se você falar assim, pô, Henrique, eu escovei os dentes até hoje, agora eu vou parar, já escovei bastante. O que vai acontecer no primeiro dia? Você vai ter mau hálito. Uma semana você vai ter problema de saúde bucal, vai começar a cariar. E é a mesma coisa. E às vezes a gente não dá atenção para nossa parte articular, para nossa parte física, ortopédica, né? Então, essa questão de mobilidade, imagina você andando na calçada aqui em Maringá, de repente tem um desnível. Você dá aquela falseada. Se você tem mobilidade, agilidade, você conserta na hora. Agora, se você não tem, se você está despreparado, o que vai acontecer? Você vai cair. Você não tem tempo de reação. Porque o seu quadril ele tem que estar preparado para movimentar de acordo com uma situação que você não está preparado. Que você não estava esperando, um acidente, né? Assim. E quando você não tem essa mobilidade, o risco de lesão é muito grande. Você sofre quedas. Por que existem alguns idosos que têm os dedos em garra? Porque tem um equilíbrio afetado. E aí, como que ele busca equilibrar? Forçando os dedos no chão, projetando o corpo para frente. A gente fala, é estratégia de tornozelo, depois a estratégia de joelho. E tem situações neurológicas que a pessoa não consegue ficar parada. Ela fica movimentando. A gente mensura isso também através da plataforma de estabilometria. Quanto que o paciente oscila quando ele está parado. Então, essa questão da mobilidade é algo inerente à saúde pública. Caraca. Porque um dos principais índices de mortalidade no idoso é a fratura, que a Ju falou. É a queda. Isso é a principal, então? É um dos principais. Um dos principais. A queda e a fratura, né? Porque depois que tem a queda e tem a fratura, ele decai muito. Então, assim, a gente fala que se aconteceu algum acidente, uma internação, uma fratura, e é grave, aí vai para cirurgia, hospital, até a pessoa recuperar o que era. A maioria das vezes não consegue recuperar o que era, mas consegue aos poucos recuperando com físio, né? Tudo isso a gente vai. Mas alguns não conseguem. Alguns ficam acamados, fica dependente. Então isso é muito sério, é muito grave, né? E é muito comum. Então por isso que... E é comum, né? Porque o pessoal fala, não vai acontecer comigo. Mas se não se cuidar... É por isso também é importante os exames de rotina também, né? E paciente, eu falo, a partir dos 30 anos a gente já tem que começar a cuidar e médico, que seja geriatra mesmo, porque geriatria eu acho que hoje também é prevenção, não só a partir dos 60. Não eu acho que é até antes. Pode. Não, mas é isso aí, mais para prevenção mesmo. Só que essas quedas que podem levar a perda de autonomia, né? Aí fica dependente. Isso ninguém quer, né? Então... Essa questão do retorno, depois que a pessoa se machuca, é muito complexa. Uhum. Há 20 anos atrás, quando me formei, a minha mãe, ela caiu de uma escada. Ela estava no alto lá da casa dela, limpando, e ela caiu de uma escada. E ela teve uma fratura exposta no calcânio. Ela ficou 5 meses acamada. Cara, o calcânio dela explodiu. Aí foi feita uma reconstrução e ela não conseguia voltar a andar. E foi logo que eu me formei. Foi aí que eu conheci as palmilhas de reprogramação postural, porque eu estava buscando uma forma de ajudar a minha mãe. Na faculdade, eu nunca tinha estudado e me interessado por pé. E aí, logo que eu me formei, aconteceu esse acidente com a minha mãe. E aí eu fui buscar isso. E na época, o que mais me chamou a atenção, minha mãe é uma pessoa muito ativa, muito positiva, muito pra frente, alegre. Cara, ela estava se entregando, porque ela não conseguia voltar a andar, entrando em depressão. Então, a cama, ela judia do mental. E na época, minha mãe tinha 57 anos. Então, assim... um acidente, assim, né? Já deixa a pessoa debilitada. E não é só isso, né? Aí é a família, a própria pessoa, a depressão, né? Isolamento social. E vai... A gente fala, vira uma bola de neve aí, sabe? Que... Um conjunto de coisas, né? Que daí fica difícil. Não, e o pessoal tá assistindo, o pessoal de repente tá pensando assim, o que são essas coisas aqui, né? E também para esclarecendo alguns pontos aí, viu? Que às vezes a gente fala, né? Assim, eu sou leigo, algumas coisas, por exemplo, geriatria. Geriatria
é o quê? O que é geriatria? É a área especializada no idoso, né? Assim, Ah, entendi. o médico geriatra, né, por exemplo, é o médico especialista no idoso. Perfeito. Não, Igual a pediatria, que é o médico da criança. O geriatra é o médico do idoso. Mais ou menos isso. Vocês verem. Pessoal, eu sou leigo, entendeu? O meu papel é entender aqui certinho o ponto, mas eu fiquei curioso em relação, tipo assim, aí, beleza, aconteceu aquilo com a tua mãe, mas aí, daí você tem algumas palmilhas aqui, daí começou esse processo de fazer com que isso não acontecesse? Como que foi? Só me explica. A ideia, Altair, na época, era tentar reabilitar a marcha da minha mãe, que ela não estava conseguindo voltar a andar, ela tinha muita dor, né? E aí eu descobri que existia uma metodologia francesa de palmilhas de reprogramação postural, que avaliava a forma como a pessoa pisava, onde ela estava descarregando, e você montava uma palmilha personalizada, de acordo com a marcha do paciente. Você colocava o paciente numa plataforma, avaliava quanto que ele estava distribuindo, o apoio na perna esquerda, na perna direita, se o joelho estava influenciando no alinhamento de quadril, aonde a pessoa tinha dor, o ponto que ela não tocava o chão ou um ponto de excesso de pressão. E aí eu descobri que existia isso. Na época eu fui para Londrina, tinha um pessoal que trabalhava lá e depois fui me aprofundando, fui para França, que é onde a coisa toda acontece, né? Fui me aprofundando para fazer a reabilitação da minha mãe. E minha mãe foi minha primeira paciente. Isso. E aí, assim, foi maravilhoso, porque, inclusive, o ortopedista que fez a cirurgia do pé dela, vou até mandar um abraço para ele, doutor João Félix, que ele fez um milagre lá. Ele ficou impressionado. E ele fica impressionado hoje em ver minha mãe andando. Minha mãe caminha, corre, vida normal, você não acredita. E assim, na época o prognóstico estava muito ruim, muito reservado, né, pelo tamanho da fratura e pela dificuldade de reabilitação, né? Então, assim, foi algo que nós buscamos. Na época nós fomos pioneiro aqui em Maringá, ninguém trabalhava com isso, e aí nós fomos avançando, até hoje chegarmos nas palmilhas 3D, né? Que é uma outra forma de construção. Antigamente a construção era manual das palmilhas. Hoje é tudo digital, 3D. como que funciona isso daí? É palmilhas 3D? Vou entrar um pouco nisso só para entender. Vamos lá. Tudo começou, palmilhas 3D, na pandemia, né? Lembra quando fechou tudo? Um dos meus professores de Londrina, ele mudou para Orlando. E na pandemia, eu tava lá em casa, cara, lavando os carros com as minhas crianças, né? E aí eu encontrei ele na internet, meu. Fazia tempo que eu não falava com ele. E eu peguei e mandei uma foto pra ele. Falei, professor, os carros, assim. Eu falei, isso aqui começou tudo com você, né? Ele, Henrique, você trabalha com palmilha ainda, tal. Cara, você já conhece as palmilhas 3D? Eu falei, já ouvi falar, tal. Ele falou, vamos levar pro Brasil, tal. E começou aquilo na minha cabeça, né? Você sabe, depois que a mente se abre pra uma nova ideia, não tem mais como, né? E a gente começou a trabalhar nisso. E aí, só que não tava dando certo. Aí, um dia eu acordei 3 horas da manhã e lembrei de um pessoal da Espanha que tinha trabalhado comigo na Usaflex. De 2011 a 2015, eu trabalhei dentro da Usaflex, uma fábrica de calçado feminino. E lá tinha esse pessoal da Espanha. E eu falei, aquele pessoal, eles têm esse conhecimento, essa tecnologia. Na hora eu já mandei mensagem. Lá, 4 horas de diferença. Eu mandei, os caras já começaram a conversar comigo. Aí a gente fez uma parceria e eu trouxe o primeiro equipamento 3D do Brasil e da América Latina na época. Foi um negócio assim revolucionário. Cara, tava no olho do furacão da pandemia. A minha esposa falou, você tá maluco? Você tá investindo tudo isso e tal. Mas eu sempre acreditei no meu negócio, né? E aí, a partir daquilo, nossa, explodiu. Aí criamos a 3D Pé, a escola de cursos, agora estamos criando a universidade online, o EAD da 3D Pé, e aí foi. Interessante, hein? Inclusive dá até para convidar na CBN, porque a gente na CBN tem um quadro de cases também, sabe? Pô. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Mas assim, tem algumas perguntas meio polêmicas aqui. Enfim, se vocês quiserem responder, respondam, se quiser,
Tranquilo, Então, são aqui- perguntas. Aqui, assim, ó, o uso de cannabis medicinal pode aliviar sintomas de Alzheimer? Hoje em dia, o cannabis medicinal está muito em alta, né? Ele hoje é usado para muitos problemas, alguns com estudos já, outros ainda em fase de estudo. No caso do Alzheimer, é usado para alguns sintomas, né? Alguns sintomas da demência, aí, no caso, insônia, ansiedade, agitação, sintomas de agressividade. Tem visto boas melhoras, mas ainda está em fase de estudos para ver a segurança e eficácia, né? Mas sim, é uma opção. Mas tem o tratamento, todo o tratamento correto, né? O tratamento não é cannabis medicinal, mas o cannabis medicinal ajuda em alguns sintomas. É o cannabis medicinal, né? Aí Às o vezes o cannabis pessoal medicinal, fala, não, ele é a tem... maconha. Não, é ele vem da flor. O cannabis medicinal, ele são várias composições que tem na flor fêmea, né? Só na fêmea que tem. Que eles extraem daí o CBD, o THC, CBN, CBG, são vários. E aí vai depender de cada paciente, né? Aí depende, o canabidiol, que é o CBG, e o THC, normalmente é o que a gente mais usa, mas aí tem muitas opções. Então, Legal, interessante esse ponto aqui. Inclusive, eu vou até trazer dentro desse cenário aí de cuidados idosos, né? Tá dizendo o seguinte, como que a alimentação e suplementação impactam a saúde cerebral e o bem-estar físico dos idosos? a gente tinha até comentado, né? Fazer o exercício e ter uma alimentação adequada. Porque com o passar dos anos, o idoso mesmo, ele vai tendo alteração na digestão, vai tendo menos vontade de comer proteínas, tem problema para digerir. E aí isso atrapalha no músculo mesmo, né? Porque o músculo precisa de proteína. E aí, assim, também tem outros nutrientes, antioxidantes, né? O ômega 3, as vitaminas do complexo B, vitamina D, cálcio. Tudo isso é muito importante. Aí tem que avaliar cada caso, né? Se a pessoa precisa suplementar ou não, ou só na alimentação. Uma frase que eu gosto e falo sempre: descasque mais e desembrulhe menos. Então, para você comer mais alimentos mais naturais e menos processado, né? Industrializado e processado. Que aí Mas eu acho sempre bom acompanhar com um médico, nutricionista, né? Porque aí cada um é... Se fosse para falar assim, não, esse é o melhor alimento para os idosos. Se fosse elencar um, doutora, qual que você falaria? Melhor alimento? De colocar uma saia justa aqui. É. E depois para fazer um corte também. Esse é o melhor É alimento. difícil, é uma pergunta difícil, porque a gente Ou a tem... melhor vitamina. Também. É difícil, Mas né? assim, acho que assim, a vitamina D e o cálcio são muito importantes, até para isso que a gente está falando, da parte muscular e óssea, né? Osteoporose, a sarcopenia mesmo, que também que é quando é a perda da massa e da força muscular. Então, a proteína é muito importante. Aí a vitamina B12 também, que tem muitos pacientes com a vitamina B12 baixa. Por conta dessa digestão, por conta de medicação. Então, aí a B12, o que tem? As proteínas têm B12, né? Carne, peixe. Então, acho que... Esse ponto aí. Creatina é bom? A creatina é bom, só que também tem que ver cada caso. Tem alguns pacientes que podem, outros não podem, né? Tem a ver com a questão renal também. Mas a creatina ajuda na recuperação muscular. Também tem estudos que falam que ela ajuda na memória, antioxidantes. Então, assim, é um bom suplemento, mas bem indicado, né? Não é para todos. Provisionar ali. Interessante. Esse ponto aqui que a gente está falando sobre de cuidado e tudo mais, quais testes avaliam a mobilidade dos idosos e indicam risco de quedas? No consultório a gente faz alguns testes, acho que vocês devem fazer lá também mais específico, né? Do Henrique, acho que é mais específico, mas aí depois se quiser comentar.
Bom, a gente avalia o equilíbrio através da plataforma de baropodometria. A gente avalia tanto dinâmico quanto estático. E a gente consegue avaliar quanto que esse indivíduo ele está oscilando quando ele caminha. Existe até 40 milímetros, 4 centímetros, que é considerado normal. Quando começa a oscilar mais que isso, já é um alerta amarelo. Existe um teste que nós fazemos também, que a gente usa tanto para avaliar o equilíbrio quanto a distribuição de cargas. Isso é um teste clínico. A gente pede para o paciente marchar com os olhos fechados, os braços esticados. É conhecido como teste Fukuda ou teste Homburg. Você avalia o equilíbrio, se o paciente ele consegue fazer esse teste, se ele desloca, se ele gira para um dos lados, porque ele está com o olho fechado. Em 1 minuto, ele pode deslocar até 10 graus. Tem paciente que a hora que abre o olho já girou 90 graus, 120 graus. Então, assim, existem formas clínicas e formas instrumentadas de avaliarmos o equilíbrio. Precisa apenas dos instrumentos? Não, clinicamente dá para avaliar. Agora, se você quer fazer um acompanhamento e entender, hoje eu estou aqui, meu equilíbrio, equilíbrio médio, quero trabalhar e melhorar ele. Numa pista instrumentada, conforme o tempo vai passando, você vai repetindo os exames, você consegue avaliar o resultado do tratamento. E até se o paciente está sendo disciplinado e obediente com o tratamento proposto. Interessante. Na minha clínica, sim, a gente faz alguns testes. Tem o teste de sentar e levantar 5 vezes. Então, assim, esse é para avaliar mobilidade e músculo. Então, mas tem que ser feito com supervisão, né? Porque a cadeira encostada na parede. Isso que eu ia perguntar pra você. Tem algum, tipo assim, que tem como indicar pro pessoal fazer em casa hoje? Se tiver algum assim, fala assim, pra você Esse da cadeira dá, só que tem que ter alguém junto. E como que é? Como que é, assim? Aí, assim, é uma cadeira sem rodinha, uma cadeira tem que ser os 4 pés, né? Uhum. Deixar ela de preferência encostada ou alguém atrás segurando. Porque o que o paciente vai fazer? Ele não pode ter braços na cadeira. É sem braço. Então a pessoa vai fazer assim, cruzar as mãos aqui e levantar e sentar 5 vezes. E aí alguém vai cronometrar. Se for mais que 20 segundos, já tem a mobilidade e a musculatura com problema e risco de queda, tá? Então, mas fica aí um exercício aí para fazer. Esse aqui também a gente avalia músculo, força muscular. Que é o dinamômetro ou hand grip. E aí tem a nota de corte para pra câmera aqui. Então. Esse aqui? Ó. Aí você aperta ele, só que não é apertar de qualquer jeito. Também tem que ficar sentado, 90 graus o braço, e aí apertar. Aí você coloca aqui a idade, tudo, e aí aperta o máximo, e a gente mede 3 vezes. Espera um pouquinho, né? Aperta o máximo que consegue. Espera 1 minuto, 2 minutos, mais ou menos, e pede para fazer 3 vezes, aí você faz a média. Para homem, tem que ser acima de 27 quilogramas força. E para mulher, acima de 16. Se está abaixo disso, também está com força prejudicada, músculo prejudicado. E isso prevê risco de queda, risco de outras doenças crônicas, né? Porque significa que o paciente não tem músculo, então... E para reverter isso, para reverter? Aí, exercício resistido. Musculação eu acho que é o que mais dá resultado. Mas o pilates, musculação ou fisioterapia tem que ser de resistência, pegar peso. Porque senão não cresce o músculo, né? Tem que crescer o músculo, tem que fortalecer. E já que a gente tá colocando o que tá na mesa aqui, vamos esclarecer o que o doutor tem essa parte aqui e tem aqui também para esclarecer para o pessoal. Bom, Altair, aqui a gente trouxe um pé, certo, né, para esclarecer o que a gente faz hoje, né, quando a gente fala em avaliar o paciente na pista instrumentada. A gente avalia desde crianças até idosos, passando por atletas, adultos, várias modalidades, né?
Então, hoje, o que a gente observa? Quando a gente coloca o paciente na pista instrumentada, no exame de baropodometria, a gente quer entender se o pé desse paciente ele é um pé causativo. O que é um pé causativo? Quando a pessoa pisa errada, essa alteração no pé vai gerar uma alteração na mecânica de funcionamento do joelho. Por quê? O pé, ele funciona num plano tridimensional. Ele faz dorse, plante, flexão, ele faz rotação externa, interna, pronação e supinação. E o joelho, o que ele faz? Flexão e extensão. Então, quando você pisa errado, o joelho passa a fazer um movimento forçado. Imagina uma engrenagem trabalhando fora do seu eixo. O que vai acontecer lá na frente? Então, é muito comum hoje nós atendermos pessoas que chegam com dor no joelho, mas sem causa aparente. Não caiu, não machucou na academia, nem fez um esforço. A dor começou de forma insidiosa, nós chamamos. Então, quem que a gente vai investigar? O pé ou o quadril. E na maioria das vezes tem influência dos dois. Então, se o paciente tem uma alteração no pé que altera o joelho, vai influenciar onde? No alinhamento pélvico. Tem um teste que nós fazemos que chama escanometria dos membros inferiores. É um teste que avalia o comprimento dos membros inferiores. Esse teste ele tem que ser feito em pé, porque às vezes a pessoa não tem uma diferença real no comprimento dos membros. Mas, se ele já teve um entorse de tornozelo, jogando bola, a pinça maleolar ela está aberta, isso vai influenciar no alinhamento do joelho e vai gerar uma falsa perna curta. Então, apesar da pessoa não ter uma diferença verdadeira no comprimento dos membros, ela tem um desnível pélvico. E o que é a pelve? É a base da coluna. Imagina um prédio com alicerce alterado, não vai afetando os andares? Nossa. Vai influenciar na lombar, na torácica, na cervical, causa bloqueio de primeira costela. Aí o paciente começa a ter dor de cabeça, zumbido, apertamento, dor no ombro, por um problema que está lá na base, lá no pé. Então, quando a gente identifica um pé causativo, um pé que altera a postura de baixo para cima. Aí você trata a causa, você resolve os sintomas. Caraca, isso é muito real. Nossa, agora isso aí gera bastante pergunta aí, porque assim, foi esclarecedor aí nesse ponto, assim. Mas veja, aquelas pessoas que usam salto, assim, até masculino também, isso precisa também ser observado, né? Então, isso é muito interessante, porque o salto ele projeta o centro gravitacional para frente. Então, você faz uma hiperextensão do joelho, o quadril vai para frente, aumenta a curvatura lombar. Isso gera toda uma alteração do centro gravitacional. Por um momento, a musculatura vai se adaptando a isso. Mas o que acontece? Chega uma hora que não tem mais por onde adaptar. E aí o paciente começa a ter dor. E aí existem diversos tipos de dor. Hoje, a literatura atual, ela fala sobre a dor nociceptiva, que é aquela dor local. Pô, o paciente ele tem uma dor local aqui no pé. Ele pode ter a dor neuropática. O que é a dor neuropática? É uma dor referida. É uma dor que começa lá na lombar e desce até o pé. E existe hoje o paciente que tem a dor nociplástica, que é o paciente que tem a dor crônica. O paciente ele tem dor difusa, desproporcional. É aquele paciente que você manda ele fazer pilates, ele piora. É aquele paciente que o movimento piora ele. O paciente, ele tem dor noturna, ele tem dificuldade no sono, o sono não é reparador, né? Então, dependendo do estilo do paciente, você faz um perfil do paciente, você começa a identificar o perfil dele, você tem que readequar isso com força. Porque se você não orientar ele, é um paciente que você vai tentar melhorar a qualidade de vida dele, você vai tentar diminuir as crises de dor, você vai tentar diminuir as áreas do corpo acometida, os escapes de dor. Então, você tem que adequar o tipo de calçado que ele usa. Se ele persistir naquilo, vai piorar. Na verdade, a gente não vai conseguir avançar. E aí ele começa a pular de galho em galho. Então, assim, a educação em dor, ela é muito importante. E começa pelo calçado, né? Pô, tá usando um salto, um calçado incoerente com o dia a dia. Ah, quanto mais tempo em pé eu fico, mais dor eu tenho. Vamos adequar, a gente precisa dessa coerência. E quando o paciente ele tem dor e realmente ele quer tratar, aí ele acaba sendo obediente e disciplinado. Agora, existe o perfil de paciente, né? Se a gente falar de uma mulher dos 30 aos 40 anos de idade, você não vai convencer essa mulher ainda. Agora, começou a passar dos 40, a dor começou a incomodar mais, o estilo de vida, a qualidade de vida pesa. Aí você consegue interferir e ajustar o estilo de calçado. Esse ponto
foi esclarecedor aí nesse ponto. Posso dar uma... Sim, com certeza. Aproveitando aí, né, que ele estava falando de dor crônica e tudo mais, e a gente comentou do cannabis. O cannabis medicinal para dor é muito bom. Assim, a gente hoje tem visto muita melhora. Claro que tem que descobrir a causa, né, como ele estava comentando, fazer exame físico, exame de imagem, se necessário. Mas o cannabis é uma opção também, né? Mas claro que tem que avaliar cada caso aí, mas para dor crônica ele tem funcionado muito bem. E nesse tratamento de dor crônica, o tratamento interdisciplinar, vários profissionais da saúde ao mesmo tempo é o que funciona. Isso. É o que ajuda o paciente. Todo mundo falando a mesma linguagem, controlando o estilo de vida do paciente, controlando a dor, aí você consegue mais movimento, aquilo que a gente falou. Aí o paciente que faz exercício físico, ele cansa o corpo, descansa a mente, que a mente trabalha muito contra esse tipo de paciente, ansiedade, estresse, depressão, né? Então, assim, aí você consegue englobar um estilo de vida saudável de uma forma completa para esse paciente, doutor. Como que a pessoa consegue identificar se é canseira, por conta dela estar muito tempo de pé, ou realmente ela está pisando errado? Assim? Tem que fazer um teste? O pisar errado? Não, é nítido, né? A pessoa que pisa errado, ela, se for para dentro, ela vê o calçado, assim, o tornozelo caindo para dentro, né? Às vezes o calçado fica falhado em um canto, né? Ele desgasta, ele entorta, né? As pessoas começam a observar. E quando um adulto... É muito comum acontecer isso. Às vezes a gente trata um adulto, aí ele percebe no filho. Aí ele leva o filho e fala, pô, pisa... Meu, e a gente brinca, né? A gente fala que a fruta não cai longe do pé, né? A parte genética fala muito alta, né? Então, assim... E hoje tem muita informação na internet, né? As pessoas começam a enxergar e visualizar. Quantos pacientes, Altair, chegam pra mim e falam assim, cara, eu tava lá no Parque do Ingá, vi um monte de gente pisando errado, né? E a gente começa a observar, né? Você começa a ficar clínico. Porque a partir do momento que você enxerga a situação, você tá no meio das pessoas... Meu, às vezes eu tô andando, assim, em aeroporto, eu falo, caramba, meu, dá vontade... É muita gente que pisa errado. Olha, você tá falando aí, viu? A gente tá fazendo uma autoanálise. Se identificando. Eu preciso melhorar isso daí, viu? Eu acho que eu ando um pouco errado. Eu acho que eu ando um pouco errado, mas teria algum teste assim? Bom, você pode analisar o seu próprio calçado. Você pode analisar na esteira, você andando. Alguém filmar. Hoje mesmo, eu postei um vídeo. Eu sempre coloco isso, tênis errado. Porque às vezes a pessoa, ela pisa errado, mas ela compra um tênis que piora muito. Um tênis muito macio, muito mole, né? E aí piora a forma como ela pisa, né? Então, eu sempre posto isso, o tênis errado, né? Então, você pode analisar, você caminhando. Por quê? Qual que é o desenvolvimento normal do passo? A gente apoia levemente a parte externa do calcâneo, levemente. Depois o centro gravitacional ele tem que passar pela lateral do pé e vai terminar no dedão. Muitas pessoas, o mais comum é a pessoa não ter um excesso de arco, uma perda de arco plantar e o pé cair rapidamente. Isso força o joelho para dentro. É o mais comum. Mas a pisada supinada, que é aquela pisada para fora, também acontece. É menor, em 5% dos pacientes. O mais comum é a pisada pronada. Perfeito aí, ó, viu? O pessoal que tá acompanhando aí, ó, entendeu como é que anda. Isso é importante, né? Saber andar e saber dormir também. Eu conversei com um especialista que falou que tem que saber dormir. Mas é verdade. É difícil, né, meu? Você ter hábitos saudáveis, né? Verdade. Ter horário para dormir, horário para acordar, né? Acostumar o corpo com uma rotina, né? Total. Desintoxicar a mente antes de dormir, né? Verdade. E para prevenir, doutor, eu vou perguntar aqui para você, prevenir dores nos pés e articulações. Como prevenir? Colocar para vocês. Primeiramente, né, articulações saudáveis são articulações que você trabalha mobilidade, articulações são protegidas por bons músculos, né? Então, para você proteger as articulações, você tem que fazer o trabalho de exercício resistido, né, que a Ju falou bastante aqui hoje. Então, treinar... Exercício resistido. Que é aquele que você tem que fortalecer o músculo, né? Pegar peso. Musculação, né? Treinar, né? A musculação propriamente dita. Independente da idade. Eu falo, nunca é tarde para começar, tá? Então, assim, o paciente tá lá com 80 anos que seja, tem como. Nunca é tarde. E tem muitos pacientes que
eu orientando e conversando, eles entendem, né, a necessidade. Porque muitos acham que é só estética. Não, não vou fazer musculação porque não quero ficar forte. Não, mas não é isso. É para sua saúde. Então, a partir do momento que você convence a pessoa, depois de algum tempo, nossa, tô bem melhor, as dores diminuem, a pessoa fica mais independente. Então, isso é essencial. Tem que Essencial. fazer. Isso que a Ju falou é bem legal, né? A pessoa fala, não quero ficar forte, como se fosse É, fácil, né, é. Ju? Ainda Pô, mais vou depois começar de a uma fazer idade. musculação, não quero ficar bombado, forte. Não é assim. Não, Não é eu isso, vou é pra falar pra vocês, saúde vocês mesmo. falaram um negócio aqui que eu fiquei muito preocupado e o pessoal que tá em casa talvez ficou também. Às vezes aquela dor de cabeça, às vezes aquele incômodo, às vezes no rosto, às vezes, enfim, aquela dorzinha pode ser característica ou característico da pessoa pisar errado ou da pessoa, dos hábitos dela, né? Otair, quando você tem uma alteração de baixo para cima, existem várias causas da dor de cabeça. Pode ser visual, o paciente não enxerga bem, o óculos desajustado, tensional, né, computador, cabeça muito anterior, Sim. alteração na mordida, alteração na audição, a pessoa fica ajustando. Mas se você tem um pé causativo, é um pé que altera a postura de baixo para cima, influencia no alinhamento do seu quadril, o que acontece? Quando o quadril está desnivelado, você aumenta a distância entre a origem e a inserção muscular do grande dorsal. Então você desregula a cintura escapular. Isso vai afetar quem? A sua cervical. E vai gerar dor em fundo de olho, zumbido, apertamento, tensionamento em trapézio, às vezes até ombros, cotovelos, punhos e dedos. Vai gerando essa cascata. Quando a gente avalia o paciente, nós fazemos vários testes cervicais, testando elementos no pé do paciente, para entender se aquele pé causativo ele está influenciando na mobilidade e na cervical. Nós fazemos até testes neurais. Então, quando a gente consegue melhorar a biomecânica cervical do paciente, nesse caso, você tem a indicação do uso de uma palmilha de reprogramação postural. Porque você consegue reequilibrar a cintura escapular daquele paciente através da forma como ele caminha. É claro que aí você vai entender em que momento essa cefaleia tensional, essa dor de cabeça, ela aparece. É condizente com o uso dos membros inferiores? Tudo isso aí vai influenciar. Então, uma anamnese bem rigorosa e detalhada é o que faz a diferença. E um ponto importante que eu sempre cito é que o uso das palmilhas de reprogramação postural é diferente do uso das palmilhas ortopédicas clássicas. Por quê? A palmilha ortopédica clássica, ela tem grandes relevos. Essas palmilhas são feitas com pequenos relevos. Então, a palmilha ortopédica clássica você coloca e você vai usar. Isso aqui não, isso aqui é um tratamento. Tem início, meio e fim. Então, a fase 1 você vai estimular a musculatura a trabalhar. A fase 2 você entra na parte de manutenção do tratamento até chegar na terceira etapa, que é desmame alta. É igual um aparelho dentário. Na primeira etapa, você tem que usar diariamente. Se você ficou 1 ou 2 dias sem usar um aparelho móvel, o que acontece? Ele vai apertar. O corpo desprograma mais rápido do que ele corrige. Depois, na segunda etapa, você começa a tirar o uso no final de semana, até chegar na terceira etapa, que você vai desmamando o paciente do tratamento. Legal. Interessantíssimo isso daí. E assim, vocês que trabalham na área ali, tem uma vivência nessa área de saúde dos idosos. A gente listou algumas queixas, mas essas são as principais queixas. O que o pessoal chega geralmente para falar com vocês? Vou começar pela doutora. No meu consultório são muitas queixas, mas dor é muito comum. E dor, aí tem dor em joelho, dor quadril, aí dor de cabeça. São N tipos de dores e locais, né? E aí são muitos os fatores. Mas essa relação, paciente idoso fica muito tempo parado. Quanto mais tempo parado, mais vai doer. Experimenta ficar, sei lá, 8 horas sentado, do mesmo jeito, vendo TV ou até dormindo mesmo, quando você acorda, você dá aquelas esticadas e estrala ou dói. Mas o paciente idoso, ele quase não se mexe. É da cama pro sofá, do sofá pra cama, então ele tem muita dor. Porque, assim, falta de movimentação, de alongamento, de fortalecimento. Então, assim, claro que você vai investigar a causa, fazer os exames, mas
A maioria das vezes é estilo de vida mesmo. Estilo de vida. É bom, viu? É bom até quem tá com maior idade, tá na melhor idade, já fica atento. Os filhos também ficar atento para cuidar, né, dos pais. E o pessoal que também tá novo também fica atento aí, meu, vamos porque prevenir. nossa, falar para você, eu acho que em alguns aspectos eu tô com bastante idade já. Vocês estão falando aí. Mas e lá na tua clínica, doutor? Como que o Bom, pessoal chega lá? meu, é muito comum queixa de pé, né? Então, o paciente tem dificuldade em colocar o pé de manhã no chão. É muito comum a fascite plantar. O paciente, ele fala, meu, vou levantar, tenho dor para colocar o pé, depois eu ando um pouquinho melhor, mas toda vez que eu vou começar o movimento, tenho muita dor. É a fascite plantar, dor em joelhos, dor em coluna, dor referida na perna. O paciente tem dor na coluna, a dor desce pela perna. A gente trata muitos pacientes que já fizeram prótese de joelho, prótese de quadril, que ficam com assimetrias de marcha, uma perna maior em relação à outra. Ou você fez a prótese de um lado e aí começou a sobrecarregar o lado oposto, né? Antes doía o joelho direito, agora tá doendo o joelho esquerdo, adaptativo, né? Porque por muito tempo você teve dor de um lado, você sobrecarregou o lado oposto. Então aquele lado pagou uma conta que não era dele, né? Então, a gente faz muito esse trabalho, né, de recalibragem do sistema postural. Melhora da biomecânica, distribuição de cargas. Esse aí é o nosso métier. Bom, muito bom. Assim, a gente tá aqui, ó, querendo ou não, já tá quase uma hora aqui de podcast, né? Mas tem alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena destacar desse ponto aí de saúde dos idosos? Olha, eu acho que, assim, o tema mais debatido aqui, que não pode passar batido, é essa questão do exercício físico, Sim. do fortalecimento muscular e do estar ativo. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar clara. Não só o idoso, mas especialmente o idoso, ele tem que ser uma pessoa ativa. Senão enferruja, meu. Corpo parado, enferruja. E aquilo que nós comentamos, né? O estar ativo, fazer atividade física, é você passar na sua farmácia natural do corpo e buscar a sua dose de saúde. Então, acho que essa é a principal mensagem para o idoso. Atividade física. Alguns não gostam, né? Meu, mas eu não gosto de fazer nada. Mas tem que fazer. Aí você tem que encarar como um tratamento e um remédio. Tentar achar algum exercício que ele se adapte, né? E fazer. Mas essa da questão muscular não tem muita escapatória, é fortalecimento. Mas eu acho que, assim, um geral mesmo, alimentação, exercício físico, se possível, exercício físico resistido pelo menos 2 vezes na semana e o aeróbico 150 minutos por semana. Então, 30 minutos Por 30 dia. minutos por dia já consegue. Indicado. O que a Ju falou aí é o seguinte: independente da atividade física que você for fazer, a musculação é a base para tudo, né? Uhum. Eu gosto de jogar bola, tem que fazer musculação. Gosto de correr, tem que fazer musculação. Gosto de pedalar, tem que fazer musculação. Né? Então, assim, a musculação é a base para tudo, porque é onde você constrói a sua musculatura. Constrói ali. Esse ponto, assim, se fosse falar dos principais erros também, assim, que o pessoal acaba cometendo na hora de se cuidar, quais são? Quais seriam, assim? Às vezes, vamos lá, eu quero cuidar dos meus pais, ou eu sou idoso, né? E eu preciso me cuidar. Quais geralmente são os principais erros, assim, que a pessoa precisa ficar atenta para não... Eu acho que o principal erro é o não cuidar. É o sedentarismo, de repente, consumo de álcool, às vezes o tabagismo. Eu acho que é o principal erro. Porque se você faz uma atividade física, você já está trabalhando o seu sistema metabólico. Então, o paciente está começando com diabetes ou tem diabetes, o que ele tem que fazer? Atividade física. Então, eu acho que o principal erro é o não cuidar, é o ficar em casa, parado, com hábitos ruins, né? Então, a minha opinião é isso. E até o exercício físico, ele vai prevenir não só as quedas, dores, isso que a gente comentou, mas lá na frente até uma demência mesmo.
Que legal isso A daí, né? demência, Alzheimer, doenças crônicas também, a pressão alta, diabetes, quando você faz o exercício físico, melhora. Tem algumas pessoas que tomam remédio de pressão alta e não faz exercício. Aí começa a fazer o exercício, consegue até ficar sem o remédio. Então, acho que isso é... Muito bom mesmo. tem Hoje que... existem estudos que mostram que o volume do seu quadríceps, ele determina a sua saúde cerebral. A parte nutricional, né, que a Ju falou, uma das poucas substâncias que passam a barreira hematocefálica é o ômega 3, né, que previne a degeneração, o diabetes tipo 3 hoje, que a gente chama do Alzheimer, né, que você comentou. Então, e aí quem tá ouvindo, e até mesmo você, Alter, pode falar, pô, mas o exercício físico, ele faz milagres? Faz. E é uma fórmula tão simples e que não é cultivada. São poucas pessoas que realmente praticam como um hábito saudável, qualidade de vida, colocam como um pilar verdadeiro no seu dia a dia. E é legal. E eu vou falar pra você, tem algumas perguntas chegando aqui, eu queria saber qual que é a idade com que e com que frequência para procurar uma médica geriátrica. Vou ser pra doutora aqui. O médico geriatra, eu acho que ele, além do cuidado com o idoso, é a prevenção, né? Como eu tinha comentado. A partir dos 30 anos, a gente já começa a ter muitas alterações no nosso organismo. Aí a perda de músculo, alteração pulmonar, alteração do cérebro, tudo, mas assim, devagar, né? Mas aí quando a gente chega numa idade acima dos 60, né, que a gente fala que é idoso. Só que eu acho que o geriatra deve ser procurado antes, para prevenção. E aí, quantas vezes tem que ir no geriatra? Aí vai depender muito da doença que tem, dos remédios que usa. Então, se a pessoa tem que ter um acompanhamento mais de perto, no começo você vai deixando o retorno 10, 15, 30 dias. Aí viu que estabilizou, aí dá para estender mais esse tempo. De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Aí vai depender muito do que a pessoa tem de problema de saúde ou o que a gente está buscando. Então, vai depender disso. E eu vou falar uma pergunta pra você. No caso, como que o filho pode cuidar do pai ou da mãe que tem problemas mentais? Isso daí, assim, esse cuidado tem que ter, a gente fala que é interdisciplinar ali, tem que ter um apoio da família, um psicólogo também acompanhando o próprio filho, o próprio doente, né? Dependendo do estágio do problema que ele tiver. Mas algumas atividades dá para fazer com o idoso para melhorar essa interação social, ou ele entender um pouco mais o que está acontecendo dentro de casa, conversar com ele, deixar ele, se ele ficar repetindo as coisas, conversa tranquilamente, porque ele fala e pode esquecer, mas aí você conversar tranquilo com ele, e aí essas atividades, sair um pouco de casa, né? Porque tem muitas pessoas hoje que não querem sair, não conseguem, mas você ir estimulando isso nele, ter contato com natureza, com o sol. E aí as atividades cognitivas, aí tem até jogos de memória, alguns jogos que podem ser jogados com a família ali, com ele, mas aí também vai depender muito de cada doença que tem, de cada demência ou o problema que tá tendo ali, né? Porque cada demência, são vários tipos de demência, né? E cada demência, ela demanda um cuidado um pouquinho diferente um do outro, mas acho que é mais abranger tudo isso e a própria família ou o cuidador se cuidar também, né? Principalmente psicológico. Interessante. Inclusive, nesse momento aqui, a gente abre para as perguntas, né? Aqui para... Inclusive, se você quer participar
aqui ao vivo, dentro do nosso estúdio, você pode escrever para o nosso podcast, você pode participar, pode assistir aqui ao vivo. Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta mais para falar aqui, tanto para o doutor Henrique Bula, quanto para a doutora Juliana Moraes, vocês podem estar colocando aqui, se tiver algum aí, pode aqui, que aqui é ao vivo, aqui podcast tem essa informalidade, né? Então, se alguém tem alguma pergunta? Se alguém colocar aí, já joga agora na... Aproveita, hein? A consulta é cara. Hã? Já joga na mesa aqui, porque... Não, inclusive, agradece, assim, porque não é, se a pessoa fosse consultar, seria um valor aí, né? Então, e é bom, assim, porque um dos erros, assim, que eu vejo é que tem muita fake news, né? Tem muita gente que pega informação, assim, de lugares não confiáveis e começa a fazer e tal. E é bom trazer, assim, é bom ter informação segura. E foi isso que vocês trouxeram aqui hoje no podcast, né? E eu sou muito grato a isso. Inclusive, vocês que são dessa área aí, você destacou, né, doutor? A importância da atividade física, a doutora também colocou. Mas é isso, se tivesse alguma coisa, de repente, para destacar, fique à vontade, né? Olha, Altair, eu acho que aqui, né, fazendo um resumão, né? Eu acho que a chave sempre que a gente poderia deixar destacado aqui é prevenção. Eu acho que esse é o mais importante, esse tipo de olhar. Hoje, com tanto acesso à informação, a gente deixar as coisas escorrerem pelas mãos acaba sendo desleixo, né? A gente tem informação sobre a forma correta de se alimentar, informação sobre a prática de exercícios físicos, os malefícios do álcool, os malefícios do tabagismo, né? O consumo excessivo de doces. Então, assim, hoje só não cuida quem não quer. Então, eu acho que assim, quando a gente fala em prevenção, existem alguns pontos importantes. Hoje eu recebo, Ju, na clínica, muitos pacientes que compram remédios aí, entre aspas, naturais, mas eles nem sabem de onde vem essa medicação, né? E é muito comum. eu brinco, eu falo, pô, não é natural, né? Pelo efeito que causa, né? Então, assim, a gente não pode cair em contos de fadas, né? Não existe isso aí. E quando a gente tem um problema, buscar ajuda especializada. O ano passado eu fui dar uma palestra na OAB, aproveitando, né, o Novembro Azul, e nós observamos, eu fui fazer uma pesquisa, quando os homens procuram ajuda, 60% dos homens já estão no estágio avançado do problema. Então, assim, sempre buscar antes do problema complicar, ficar mais difícil para tratar. E o mais importante, tentar buscar um tratamento que tenha como pauta a causa do problema. Não ficar administrando o problema. Vou ter um problema, vou ficar usando anti-inflamatório ad eterno. Não. Tentar resolver a causa inicial do problema. Então, eu acho que quando a gente busca esses pilares, nós estamos buscando qualidade de vida, que eu acho que é o que a gente tem que destacar aqui hoje, prevenção, especialmente com tanto a quantidade de informações que nós temos. E claro, se houver dúvida, estou recebendo essa informação, aonde que eu pesquiso? Com um profissional de saúde de confiança. Perfeito, perfeito. Doutora? Eu concordo com o Henrique e que a prevenção é o melhor que tem a fazer, né? Melhor prevenir. Melhor do que remediar, né? Isso é clássica, mas como se fala. É por isso que eu falei, assim, a da geriatria, não precisa esperar os 60 anos. Vai antes, tem muitas coisas que dá para fazer, orientações de prevenção de exercício físico, alimentar. Então, é tudo... Eu acho que isso é muito importante. E ter a rotina, tem que se cuidar, vai no médico, né? A pessoa, às vezes, espera ter algum problema para procurar um médico. Então, assim, essa questão da prevenção é prevenção em tudo mesmo, né? Então, se alimentar bem, evitar os alimentos ultraprocessados, fazer o exercício. Então, a gente sempre na mesma tecla, né? Então... Muito bom. Não, legal demais. Tem algumas perguntas aqui de curiosidade, né? Primeira aqui é para o doutor. O doutor mencionou sobre a palmilha 3D pé.
E aí a pergunta é o seguinte, como que eu faço para ter uma palmilha 3D pé e qual que é a cidade que dá para comprar? Olha, Altair, hoje nós temos uma rede de licenciados, né, 3D pé. Então, para você descobrir se tem um licenciado próximo a você, existe um site que chama 3dpdoctors.com.br, é um marketplace. Então, quando você entra lá, você pesquisa, você pode pesquisar pela cidade. Ah, eu moro em Cascavel, vou digitar lá Cascavel, puf, eu vou encontrar quem é licenciado na cidade de Cascavel. Ah, eu moro em São Paulo, moro em Sorocaba, moro em Palmas, no Tocantins. Você vai digitar lá, vai aparecer quem é licenciado e que pode fazer essa avaliação que nós explicamos aqui hoje durante o podcast. Perfeito. E a outra pergunta é o que? A pessoa, ela é fisioterapeuta. Como que ela faz para se credenciar na 3D pé? Olha, hoje nós temos tanto fisioterapeutas quanto médicos que são credenciados. Hoje você pode entrar no nosso site, você preenche um cadastro e aí você pode entrar em contato com o nosso time comercial. Você vai receber todas as informações necessárias para fazer o curso, a formação e ser um credenciado 3D pé. Perfeito, perfeito. E como que o pessoal para continuar esse assunto, não é? O pessoal que quiser também mandar pergunta, continuar esse assunto, como que eles podem achar você, doutor? Bom, eles podem achar através do site 3dppalmilhas.com.br ou através do meu Instagram pessoal, que é Henrique Bula. Bula igual bula de remédio, só que com 2 L's. 2 L's, perfeito. E você, doutora, como que o pessoal pode continuar esse assunto? Às vezes pintou alguma dúvida ou, quem sabe, continuar ali, de repente até para uma consulta. Como que eles podem te encontrar? Eu fico à disposição. Tem também o meu site, que é doutorajulianamorais.com.br, Moraes com E. É com E, né? É. Ah, tá. Beleza. E meu Instagram, dra.julianamorais_. Aí é o Instagram e o site, e aí eu também atendo na clínica aqui em Maringá, no COI, no CMB, e fico à disposição. Bacana mesmo, bacana. No caso, a gente vai também ficar monitorando os comentários e aí a gente entrega tanto para a sua assessoria, né, que estamos aqui inclusive com a assessoria, com a Gaia, né? A Gaia, que é uma agência especializada em performance, né? E faz parte da assessoria. Então a gente também entrega para vocês e a gente vai estar trocando essas figurinhas aí, tá? Eu agradeço de verdade. Muito obrigado, viu? Pô, Altair, papo enriquecedor, acho que de extrema relevância para a saúde pública. E agradeço aí mais uma vez estar aqui com você, com a Ju. Foi um tema maravilhoso, noite maravilhosa. Com certeza. E você vai ver que alguns insights aqui, o pessoal vai estar conferindo ali. Depois a gente vai marcar vocês. Doutora Juliana, muito obrigado também pela disposição, por ter topado o desafio aí da gente estar conversando. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E eu agradeço todo mundo que esteve com a gente aqui no podcast. Você que assistiu quando a gente soltou na estreia e você também que vai assistir posteriormente. Sempre manda o seu comentário, a sua sugestão de pauta. Nós estamos aqui para trazer conteúdos que informam e também transformam. Muito obrigado pela presença de todos. Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um podcast Tá em Alta.